Um abraço e um ótimo início de semana. Vamos conversar sobre Botafogo. Quero tratar alguns assuntos aqui com vocês. Vou trazer aqui algumas notícias e eu vou reagir a essas notícias. Vou fazer uma espécie de react. E eu peço que vocês também deixem a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários. Sinta-se à vontade em ou concordar ou discordar de mim. Mas a gente vai tratar de assuntos que surgem, assuntos importantes, notícias relevantes, que vão nos dizer como que será aí a temporada do Botafogo de 2025. Vamos falar sobre Nathan Fernandes, Santiago Rodrigues, vamos falar aí sobre o Caçapa, né? E qual a projeção para esse primeiro jogo do Botafogo na Recopa, o jogo de ida lá na Argentina. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Vou fazer a você um convite para você assistir até o final. E se achar que faz sentido para você se inscrever aqui nesse canal, se inscreva, deixa o like e ative o sininho das notificações. Seja muito bem-vindo ao canal Botafogo, Meu Destino. Pessoal, GE Botafogo na tela, um trecho do texto do GE falando sobre o jogo de ontem, né? O empate do Botafogo em 1-1 com o Boa Vista. Ele fala sobre chances de classificação. O resultado deixa o Botafogo em quinto com 13 pontos fora do G4, a zona de classificação do Campeonato Carioca. O Alvinegro ainda pode perder mais posições ao longo da 10ª rodada, a depender dos resultados dos demais jogos, para evitar a Taça Rio e carimbar a ida semifinal do estadual. O Botafogo terá que vencer o rival Vasco no próximo domingo e torcer por tropeços dos rivais. De verdade, pessoal, já vou aqui emitir minha opinião sobre isso. É a minha opinião como torcedor, eu não sou o dono da verdade, não sou o senhor da razão. Mas de verdade, entre jogar Taça Rio e não se classificar para Taça Rio, eu prefiro que o Botafogo nem se classifique para Taça Rio. Porque jogar Taça Rio pela terceira vez seguida, sendo que a gente tem uma temporada muito longa, cheia de competições, uma maratona interminável de jogos que não valem nada. Se puder evitar, evita. O Botafogo tem que se esforçar sim para chegar na semifinal do Carioca. Mas se não conseguisse, seria melhor ficar ali em nono ou em décimo para não precisar jogar a Taça Rio de novo. Mas antes do jogo contra o Vasco, a gente tem a Recopa, o jogo contra o Racing. Que o Caçapa, ele fala um pouco sobre isso. Ele já está mirando o jogo contra o Racing dia 20. O Caçapa, ele diz o seguinte: hoje, com muitos jovens, o time suportou bem. É muito difícil colocar um grupo jovem contra homens, independente da categoria, com todo respeito à Boa Vista. Gostei do time, estavam bem postados, mas acho que faltou colocar mais o pé na bola, tentar controlar o jogo. Tivemos algumas chances, mas podemos melhorar. Fomos bem defensivamente, mas vamos melhorar no ataque. O jogo foi o único teste antes do duelo diante do Racing pela Recopa Sul-Americana. Caçapa, que se manifestou nesse sábado pela primeira vez, desde que substituiu o Carlos Leiria, também projetou a primeira taça em 2025, apesar da instabilidade do início da temporada. O Caçapa diz: nosso próximo jogo é essa final tão esperada e eu me sinto lisonjeado de fazer parte deste jogo histórico. Vamos com um time forte, é a continuidade do que fizeram em 2024 e podendo já ser campeão no início de 2025. Nada melhor do que ser campeão. Então, esse aí é um pequeno trecho do que o Caçapa falou logo depois do jogo. É claro que eu não vou trazer todas as falas do Caçapa aqui, porque é muita coisa. Então ele fala ali também sobre o jogo contra o Vasco, né, que é clássico, que é o último jogo da Taça Guanabara. Ele não deixou nada confirmado se ele vai colocar time titular ou time reserva. Ele diz que tudo vai depender de como os jogadores estarão depois do jogo contra o Racing, se os titulares estarão bem fisicamente, se tiver, ele vai colocar o time titular. E nesse trecho que a gente leu aqui,
Ele fala, né, sobre o time reserva do Botafogo, que ele está tentando, claro, ele está tentando melhorar a forma do time jogar, o que eu acho que é um trabalho muito difícil. Afinal de contas, esse time reserva do Botafogo é horroroso, é terrível. O Botafogo não tem time reserva. O Botafogo não tem time reserva. Não tem nem time titular, quanto mais. Cara, Lobato, Rafael Lobato, meu amigo, Patrick de Paula. Não dá. Esse time reserva do Botafogo é ruim de doer. Newton, não dá. O Botafogo ainda precisa contratar mais jogadores para serem peças de reposição. E a gente vai falar também um pouco sobre isso aqui. Mas eu acredito que o Caçapa, ele, com um time bom na mão dele, ele consegue desempenhar bem. Eu gosto do Caçapa. Ele fala também sobre a possibilidade de ele ser efetivado. É claro que a gente sabe que isso não vai acontecer. Segundo o jornal O Globo, já tem um técnico praticamente fechado e que semana que vem as negociações com esse técnico, elas avançarão. Mas até esse técnico chegar, o Caçapa, ele será o técnico do Botafogo. E é claro que ele, meu amigo, não tem comparação com o Carlos Leiria. Eu gosto do Caçapa. Entre o Caçapa e alguns nomes que foram ventilados aí na mídia, Tite, Vasco Matos e mais alguns outros nomes, eu prefiro o Caçapa como técnico do Botafogo. Não sabemos quem é esse cara que está praticamente fechado com o Botafogo. A gente espera que seja aquele técnico que o time precisa para dar uma identidade, para fazer o time evoluir muito mais, né? Fazer o time do Botafogo voltar a ser aquele time impositivo, criativo, seguro, equilibrado que foi ano passado. Apesar de eu achar que o Caçapa seria capaz de fazer isso com o time. Mas não é isso que vai acontecer. Então, na entrevista coletiva, falam sobre isso com o Caçapa, se ele tem expectativa de ser efetivado. Ele fala que está pronto, que ele quer sim, ele gostaria de ser o técnico do Botafogo, embora ele saiba que isso não vai acontecer, que ele está ali para fazer essa intermediação, né? Para entregar o time um pouco melhor, né? Um time com um futebol melhor do que tem apresentado até agora. O Caçapa, ele vai resumidamente fazer isso. Pegar aquele desastre que era o time com o Leiria e transformar em um time de verdade. Bom, continuando aqui, pessoal. Falando agora sobre Nathan Fernandes. Vamos lá. O mais novo reforço do Botafogo atende pelo nome de Nathan Fernandes. Anunciado na última sexta-feira, o atacante completa 20 anos neste domingo, hoje aniversário do Nathan Fernandes. Ele chega como reposição para as saídas de Luiz Henrique e Júnior Santos, jogadores que brilharam em 2024. Não concordo com esse trecho aqui. Ele não é reposição nem do Luiz Henrique e nem do Júnior Santos. Nathan Fernandes é uma aposta, é um jogador que ainda vai ser maturado, é um jogador que inicialmente não terá espaço. Então ele será ali um segundo reserva, um terceiro reserva. Reposição do Júnior Santos é o Arthur, que já está lesionado. O Arthur também não tem nível para ser titular. O Arthur não é reposição do Luiz Henrique. O Arthur é reposição, no máximo, do Júnior Santos. Agora, reposição mesmo para o Luiz Henrique ainda não tem. Esse jogador ainda não está sendo nem especulado. E aí eu vou falar do Santiago Rodrigues, que alguém pode dizer que é o Santiago Rodrigues. Não, o Santiago Rodrigues, ele joga pelo outro lado. Santiago Rodrigues é reposição do Thiago Almada. Destaque nas categorias de base do Grêmio, o jovem era apontado como uma grande promessa, mas viveu altos e baixos no clube gaúcho. Ponta esquerda de origem, Nathan Fernandes está a serviço da Seleção Brasileira Sub-20, que disputa o sul-americano da categoria e tem chegada prevista
ao Botafogo para os próximos dias. Então ele vai estar pintando aí no Botafogo já na próxima semana. Ele jogou 5 partidas no torneio, mas ficou de fora dos 2 últimos jogos por conta de uma lesão na coxa esquerda. A gente espera que ele esteja totalmente recuperado dessa lesão, né? Não adianta nada, na verdade, o jogador chegar ainda, está fazendo um tratamento físico, chegar para continuar o tratamento da lesão no clube que no novo clube dele. A gente espera que não seja isso. Mas afinal, quem é Nathan Fernandes como novo atacante do Botafogo? Como joga o novo atacante? Nos últimos jogos, o Grêmio acostumou-se a revelar grandes jogadores que atuam no lado do campo, e Nathan Fernandes era tratado como próximo expoente da dinastia da ponta esquerda. Pedro Rocha, Everton Cebolinha, PP e Ferreirinha são alguns dos nomes que se destacaram no setor, além de Luan, que iniciou pelas beiradas, mas depois passou a jogar mais centralizado. Bom, vou pular um pouco esse texto aqui, agora falar do valor. A negociação entre Botafogo e Grêmio gira em torno dos 10 milhões de dólares. Aproximadamente 57 milhões e 300 mil reais na cotação atual. No Rio Grande do Sul, porém, há quem diga que o Botafogo fez um excelente negócio e que o tricolor poderia ganhar mais dinheiro. E aí, um jornalista gaúcho, ele diz: o Nathan Fernandes, pela idade e pelo potencial que pode atingir, é uma excelente contratação para o Botafogo por um preço muito bom. Por aqui a gente questiona até se o Grêmio não poderia pleitear um valor maior. É um ponta rápido, driblador, muito agressivo nas 2 pontas e que já jogou bem na base como centroavante, apesar de no profissional não ser aproveitado nessa função, declarou Rodrigo Oliveira, também da Rádio Gaúcha. Agora falando aí de Santiago Rodrigues, esse sim joga bola, esse cara joga muita bola. É uma reposição à altura do Thiago Almada, tem característica parecida, joga ali pelo lado esquerdo, vindo para dentro. Então ele é aquele ponta construtor, que pode dialogar muito bem com Savarino, assim como fazia o Almada. Fogão Net, com acerto ainda não oficial, com Santiago Rodrigues, o Botafogo atingiu 536 milhões em contratações na temporada de 2025. O uruguaio do New York City vai custar 17 milhões de dólares, cerca de 98 milhões de reais, e deve ser anunciado na próxima semana, com um contrato de 4 anos renovável por mais um. Os valores já são um recorde absoluto na história do clube, atual campeão brasileiro e da Libertadores. Segundo números do GE, o Botafogo gastou 413 milhões na temporada de 2024 e 114 milhões de reais somando as temporadas 2022 e 2023 no começo da era SAF. O levantamento de 2025 feito pelo Fogão Net considera valores aproximados com o câmbio do dia em que a negociação foi concretizada, segundo informado pelos veículos de imprensa. Além disso, estão incluídos também valores de bônus por metas, como nos casos do zagueiro Jair, do atacante Nathan Fernandes, do Grêmio. A lista conta com o Wendel, que é um outro jogador que vem para ser titular. É uma pena que ele venha só em junho, porque esse cara aqui joga muita bola e pode fazer aquele terceiro homem de meio campo, ele pode fazer aquele meio armador, porque ele tem um ótimo passe, uma ótima visão de jogo, é um cara que constrói muito bem e sabe fazer gol. Então esse cara aqui vem para ser titular. De todos os volantes que o Botafogo tem hoje, ele disparado é o melhor. Mas só chega em junho. O Botafogo ainda não fechou o elenco e pode trazer mais reforços para o setor ofensivo até o fechamento da primeira janela de transferências. No próximo dia 28, Jesus Medina do Spartak Moscou e Henry Mosqueira do Bragantino são alguns alvos. E aqui em valores, né? Relembre as contratações em 2025. Jefinho, Arthur, Wendel, Léo Link, Davi Ricardo, Juan Cruz, Jair, Nathan Fernandes e Santiago Rodrigues.
Wendel só chega em junho e Santiago Rodrigues ainda não foi anunciado. Esses aqui são os valores. Depois vocês podem pesquisar melhor lá quanto que custou cada jogador em dólares e em reais. Santiago Rodrigues, números, estatísticas, site Transfermarkt. Tem 1,72 m, é meia ofensivo, mais pelo lado esquerdo. Já jogou na seleção uruguaia e tem 25 anos. Atualmente no New York City dos Estados Unidos. Então ele pode fazer esse terceiro homem de meio campo, mas ele também joga muito aqui pelo lado esquerdo e algumas vezes foi deslocado para o lado direito. É um cara que realmente joga muita bola. Esse cara aqui, ele vem já para ser titularíssimo na temporada. É uma reposição à altura do Thiago Almada. Números, assistências e gols nas últimas temporadas. Desempenho por clube. Pelo New York City, 144 jogos, 3 temporadas, 34 gols e 28 assistências. O cara, ele tem aí aproximadamente a cada 2 jogos ele participa diretamente de um gol, ou com assistência ou com gol. Então são excelentes números, semelhantes ao que o Savarino, que foi o melhor jogador da temporada passada do Botafogo, teve na temporada inteira. O Savarino também teve números aproximados. O Savarino, a cada 2 jogos, ele participava diretamente de um gol. No Nacional, em 2 temporadas, 53 jogos, 13 gols e 16 assistências. Então são ótimos números. Pegando os números recentes dele, na última temporada, jogando com o New York City, em 40 jogos, ele tem 16 gols e 6 assistências. Bons números. O campeonato da MLS, ele está cada vez em mais alto nível. Então não dá para dizer que ele tem bons números em campeonato fraco. O nível da MLS a cada ano aumenta mais. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Você que chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixa o like, ative as notificações. Dessa forma você vai ser avisado sempre que for postado vídeo novo e poderá assistir o vídeo na hora que ele for postado, beleza? Então é isso. Eu desejo a você uma ótima semana. Vamos em frente, vamos por mais. Um abraço.